J. Upton Dixon era um sujeito divertido e amoroso. Ele diz que escreveu um livro intitulado em inglês Cower Power. Ele também fundou um grupo de pessoas submissas, chamados em inglês doormats, que traduziria organização dependente de almas realmente humildes e tímidas, se não houver objeções. Seu lema era: os humildes herderão a terra, se tudo estiver de acordo. O símbolo deles era o semáforo amarelo. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Em Mateus 5, verso 5, Jesus disse: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Isso foi uma surpresa chocante para a sua audiência judia, assim como foram as duas primeiras bem-aventuranças. Jesus convidou-os para um padrão de vida que era estranho para aqueles que o ouviam. Eles sabiam como ser espiritualmente orgulhosos e autossuficientes e eram bons em seguir uma forma externa de religião. Eles pensavam que poderiam sobreviver espiritualmente através da sua própria força, sabedoria e recursos. Eles esperavam que quando o Messias chegasse, ele diria: eu estou aqui para elogiá-los por sua maravilhosa espiritualidade. Deus está muito contente com vocês. Estou aqui para conduzi-los no reino. Mas o primeiro sermão de Jesus registrado não confirmou tais expectativas. Temos que ser pobres de espírito, porque somos pecadores, e temos que ser humildes, porque Deus é muito santo em comparação a nós. Nosso mundo ainda está tendo problemas com Mateus 5,5. As pessoas associam a felicidade com sucesso, poder, confiança e conquista. Mas o reino de Deus é para aqueles que são humildes. Bem, hoje nós vamos continuar o nosso estudo das bem-aventuranças. Aqui ao redor da mesa nós temos dois convidados especiais. O pastor Douglas Pereira, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E o pastor Cláudio Vilela, que é não a primeira vez no programa, pastor já. Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Então bem-vindo. Obrigado. Ao programa do Está Escrito. Quem sabe uma biografia rápida do senhor? Eu nasci no Brasil, trabalhei no Ministério da Igreja Adventista por 25 anos no Brasil e nos últimos 5 anos estou na Igreja Brasileira, Luz Brasileira de Nova York. Minha esposa Emery, minhas filhas Cláudia e Cleise estão conosco aqui em Nova York, lá em Nova York. Que joia. Obrigado, pastor. Lá eles chamam de Big Apple. Big Apple. No Big Apple. Bem, nós estamos indo bem-aventurança por bem-aventurança, né? Essa já é a terceira. Uau! Bem-aventurados. Aqui, depende das traduções, né? Algumas dizem humildes, outros dizem mansos, né? Isso é verdade, é. Então, quem sabe, isso seria um bom ponto, quem sabe, para começar a falar o que é difícil. Nos deu um contexto aqui, Perfeito. Douglas. Se nós analisarmos aqui a terceira bem-aventurança, nós percebemos que ela vem de uma sequência lógica e progressiva das duas primeiras. Essa bem-aventurança, ela é uma repetição daquilo que nós encontramos no livro de Salmos, no Salmo 37, o verso 11. Então não é algo novo, mas Jesus está colocando agora numa nova dimensão. Salmo 37, verso 11 diz o seguinte: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, em primeiro lugar, é uma repetição de um salmo. Em segundo lugar, a palavra usada aqui, que foi traduzida por manso,
humilde ou gentil em algumas outras traduções, é a mesma palavra que foi traduzida por pobre na Septuaginta, na tradução dos 70. Se nós formos lá em Isaías, no capítulo 61, que fala sobre a missão do Messias, e de certa maneira, alguns estudiosos dizem que as bem-aventuranças é o cumprimento da missão do Messias descrita em Isaías 61, nós percebemos que a palavra usada como pobre aqui, que é traduzida como pobre em Isaías 61, é a mesma que é traduzida como manso. Vou ler: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, quer dizer, aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, Bill, aparentemente é como se estivesse repetindo a primeira bem-aventurança, ou a ideia, o princípio da primeira bem-aventurança, mas uma dimensão agora um pouco diferente. Uma dimensão agora um pouco, vamos dizer, diferente da primeira. A primeira diz: eu sou humilde, no sentido de que eu não sou nada perante Deus. Okay. E agora essa segunda é o seguinte: eu sou humilde perante Deus, perante os homens e perante a vontade e os planos de Deus para a minha vida. Porque uma coisa é nós pensarmos e imaginarmos planos para a nossa vida. A gente quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, quer fazer aquilo outro. A gente tem sonhos, a gente tem ambições. Mas Deus está falando o seguinte para nós aqui: aquela pessoa que for humilde ou mansa, ela precisa aceitar os meus planos, a minha vida, as minhas características na sua vida. Então, é uma abertura para aceitar o plano de Deus na minha vida. Então, se nós fôssemos olhar de forma progressiva as bem-aventuranças, primeiro, eu me quebro perante Deus, eu não sou nada. Segundo, eu choro porque eu não sou nada. E terceiro, eu me abro para Deus e falo assim: Deus, eu aceito o que o Senhor tem para mim. Eu aceito qual que é o seu plano para mim e eu quero viver esse plano na minha vida. E isso tem uma recompensa muito grande, que eles herdarão a terra. Então essa mansidão, ou humildade, ou pobreza, de espírito, de coração, essa atitude se manifesta no exterior como? Então, uma pessoa mansa, que tem essa atitude, é reconhecida como? O que é que? Porque existe, às vezes, dificuldade, que as pessoas, às vezes, associam mansidão com ser covarde, né? Ou fraqueza até. Fraqueza, né? E aqui não está dizendo bem-aventurados os covardes, né? Não. Há um detalhe interessante ao estudarmos esse tema. Os dicionaristas sabem definir muito o que é mansidão, sabem explicar o que é humildade. Eles dizem assim: mansidão é espírito sereno, é uma pessoa tranquila, calma, sossegada, mas eles não sabem como conseguir isso. Eles não sabem explicar. E quando a gente vai estudando a vida de pessoas bíblicas, de homens da Bíblia, que viveram e que se aproximaram de Jesus, a gente pode notar como eles conseguiram aprender e captar bem esse ensino de Jesus, lá nas bem-aventuranças. Jesus está falando aqui de algo que acontece na nossa vida. Nós temos um grande inimigo na nossa vida, que é o eu e o meu. Eles são inimigos da mansidão. Eles são inimigos da humildade. Alguém disse certa vez o seguinte, que o meu maior inimigo está debaixo do meu chapéu. Sou eu mesmo o meu maior inimigo. Paulo, o apóstolo Paulo, enquanto não dominou o eu e o meu, ele era um problema na igreja. Ele era um perseguidor, um sanguinário, um homem odiento, malvado. No momento que, ao influxo da comunhão, ele se encontrou com Jesus, o que aconteceu com o eu e o meu do apóstolo Paulo? Se tornou um cidadão, uma pessoa, vamos dizer assim, um cristão tranquilo, calmo, sereno, mas em nenhum momento ele se acovardou, em momento nenhum ele fugiu da responsabilidade que Deus havia dado para ele.
Paulo, quando dominou o eu e o meu da sua vida, ele se tornou uma bênção para a causa do Evangelho, como nós conhecemos tão bem na Bíblia Sagrada. Muitas vezes as pessoas confundem mansidão com fraqueza. A pessoa mais mansa do mundo foi Jesus, mas nós temos a imagem de Jesus sendo manso, expulsando ali do templo aqueles vendedores e cambistas. Então, fraqueza não é necessariamente ligada à imagem de mansidão, como alguns tentam enxergar e colocar. Muitas vezes você precisa ter mais força, mais poder para controlar o seu eu, o meu, do que alguém para reagir conforme a sua natureza manda. Em outro momento, pastor Douglas, quando ele estava ali perante Caifás e Anás, ele foi acusado, né, de ser um desertor ou mesmo um perseguidor, e diziam para Jesus: você está causando problema na multidão? Aí Jesus disse para ele assim: se eu fiz mal, dá tu testemunho do mal. Quer dizer, Jesus, por mais manso que era, em momento nenhum ele fracassou em dar respostas ao nível que as pessoas precisavam. Se eu fiz mal, dá tu testemunho do mal. Isso não é usar de fraqueza, isso é agir com competência na ação que está sendo desenvolvida. Então, a pessoa pode ser mansa, mas ainda permanecer fiel e firme nas suas convicções, Sem né? dúvida. Nas suas convicções. Eu acho que o pastor Cláudio ele foi muito feliz quando ele definiu esvaziar-se do eu. Yes. E eu penso que tem uma descrição de Cristo que mostra quão manso ele era. Encontra-se em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 6, diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se o quê? Semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, ele era o Deus, um Deus eterno, que estava com o Pai, mas ele se esvaziou. E ele assumiu uma forma de servo. E a mansidão, às vezes, é isso, é colocar-se numa situação seguinte: eu vou ser um servo agora. E eu vou ser o quê? Obediente. Obediente ao quê? Ao plano de Deus para a minha vida. Sim. Então, essa terceira bem-aventurança, ela trabalha com o nosso domínio sobre a nossa natureza, as nossas vontades, sejam sonhos ou sejam vontades internas dos seres humanos. Porque muitas vezes, se nós deixarmos a nossa natureza predominar, falar por nós, muitas coisas cruéis aconteceriam.